deliverance from my enemies, till all my fears have gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Olá, meus irmãos e amigos. Gostaria de compartilhar um pouquinho, mais uma porção da palavra do Senhor. Nós vamos ler lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, quando Jesus estava finalizando o Sermão do Monte, escreve dessa seguinte forma. O mesmo fala para que você registrar da seguinte forma: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Nessa oportunidade, eu gostaria de compartilhar sobre o seguinte tema: a família vencendo as crises neste mundo. Ao estudarmos a palavra de Deus, encontramos várias famílias que vivenciaram momentos difíceis, momentos de crise. Um dos exemplos que podemos citar aqui nesta manhã é sobre a família de Adão e Eva, quando Caim matou Abel. Um irmão mata o outro. Também podemos citar a família de Jacó, quando os seus filhos viviam um relacionamento terrível. E o alvo disso tudo, o objeto disso tudo, era o ciúme que tinham de José. E venderam José, fazendo viver grande parte da sua vida longe do aconchego familiar. Mas nós podemos pensar, podemos refletir que as famílias que encontramos na Bíblia também venceram as suas dificuldades buscando ao Senhor, buscando a solução nos pés do Senhor. E no texto que nós acabamos de ler, nós gostaríamos de compartilhar sobre dois modelos de família aqui apresentados. O primeiro modelo de família que nós temos aqui é uma família firmada sobre a rocha, ou seja, uma vida firmada sobre a rocha. O texto nos diz que, no versículo 24 especialmente, parte dele ficou assim: edificou a sua casa sobre a rocha. Ele nos fala sobre uma vida, sobre alguém que edificou a sua casa sobre a rocha, ou edificou a sua família sobre a rocha. Mas o que simboliza rocha? Rocha simboliza resistência. Rocha simboliza durabilidade. Rocha simboliza persistência. Rocha simboliza firmeza. Rocha simboliza estabilidade. Então todo aquele que constrói a sua vida, constrói a sua casa
Constrói a sua família sobre a rocha. Tem tudo isso que nós já falamos. Persistência, estabilidade. Mas a pergunta é, quem é a rocha? A rocha é Jesus. Quem constrói a sua vida, a sua família sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, vai ter firmeza diante das tempestades. Aqui no texto diz que veio tempestade sobre aquela casa e ela não caiu, porque está firmada sobre a rocha. Assim é. Quem tem a sua vida firmada em Jesus, a sua família firmada, alicerçada em Jesus, pode vir qualquer tempestade. Pode ocorrer perdas. Pode ocorrer situações difíceis. Porém, ela vai ficar firme. Vai ficar firme. Porque a sua base é Jesus. E é interessante que a palavra de Deus diz que o mesmo Jesus falou certa vez que nós não estaríamos sozinhos. Ele próprio falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Porque Ele nos consola e nos fortalece diante das crises dessa vida, das dificuldades dessa vida. E lá em Salmo 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, a nossa casa, a nossa família, precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Precisa estar alicerçada em Jesus, para superarmos, para suportarmos todo e qualquer tipo de tempestade. E nós estamos passando por uma hoje tão grande. Quantas mortes, tantas dificuldades financeiras, tantas coisas. Porém, a nossa base é Jesus. E com Jesus nós superamos, nós vencemos. E a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Mas se por um lado nós temos alguém construindo a sua casa sobre a rocha, por outro lado Jesus fala também sobre um outro construtor, sobre outra casa, que ouve esses mesmos ensinamentos e não vive de acordo com eles. É como um homem sem juízo que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Lá na Itália existe uma famosa torre chamada Torre de Pisa. Ela foi construída sobre um solo instável, sobre areia. E o que isso ocasionou nessa torre? Ocasionou uma certa inclinação. Então os engenheiros tiveram que reforçar as bases da torre para que ela não caísse. Da mesma forma, então, que a torre foi afundando, foi caindo, porque estava construído num terreno arenoso. Da mesma forma também acontece com as nossas famílias, quando não tem uma base firme. Jesus fala que quem constrói a sua vida, a sua casa sobre a areia, vem as tempestades, vem a chuva, vem o vendavais e derruba. Derruba. Infelizmente, tantas famílias hoje têm construído as suas casas sobre areia, sobre um falso fundamento, sobre um falso ensino, sobre algo que não é consistente, algo que não dá segurança. Então, vem as tempestades, vem a pandemia,
vem as enfermidades, vem a crise financeira e logo tudo vai abaixo. Tudo vai abaixo. Então, nesse mês da família, nós precisamos estarmos atentos. Nesse mês em que também estamos passando por tempestades, nós precisamos a cada vez mais voltar à nossa base. Pedirmos os reforços do Senhor Jesus em nossas vidas para superarmos todas as dificuldades, todas as crises que vêm de várias formas. Nem só a pandemia, temos a tempestade das drogas, da desunião familiar, da inveja, das separações, dos divórcios e tantas outras coisas. Mas para superarmos isso tudo, precisamos construir as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias na rocha firme que é Jesus. Então, continue firme. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.